Olá, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um de nós nessa noite, aqui reunidos para celebrar um culto. Estamos celebrando a Páscoa e, além da celebração da Páscoa, nós teremos a ceia do Senhor ao final, né, da nossa reflexão. Então, sinta-se convidado a estar conosco em toda essa transmissão, durante todo este culto e participando também deste momento de ceia do Senhor. Separe os elementos que representam, né, o corpo e o sangue de Cristo, né, um pouco de pão, um pouco de suco de uva, e venha celebrar esse memorial junto conosco. É um prazer tê-los conosco, aqueles que estão pela primeira vez conosco. Meu nome é Pablo, sou pastor da Igreja Batista de Potirendaba, essa igreja que estamos aqui, né, nessa transmissão. É um prazer e vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por este momento de abertura do nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas, obrigado por este momento, obrigado, Deus, por esse privilégio, por essas plataformas que o Senhor nos concede no tempo tão importante, no tempo tão difícil, Deus, onde nós não podemos estar presencialmente reunidos, mas virtualmente podemos nos reunir em culto, em celebração, em adoração ao Senhor, no compartilhar dos elementos do pão e do suco de uva, Deus, aquilo que representa o Teu corpo e o sangue, ó Deus, neste ato de memorial. Como é bom, Pai, pertencer ao Senhor. Que o Senhor venha a estar sobre cada um de nós, que o Senhor esteja na vida daqueles que estão nos assistindo pela primeira vez. Toca e ministra no coração de cada um deles, ó Deus, a todos que estão conosco, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando grandemente ao longo deste culto. Pai, é esse o nosso desejo, é essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar e cantar o nosso Deus?
porque vivo ele está. Amém? Nesse instante, eu gosto de convidar a ler um trecho da Palavra de Deus que diz o seguinte, está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 18, e assim nós podemos acompanhar a mensagem do nosso Senhor. Tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, louvado seja teu nome, Deus. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom saber da tua grande obra de salvação a cada um de nós, ó Deus. Como é bom, Deus, saber que o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Nos deu acesso, livre acesso, ó Deus, ao Senhor. Como é bom, Pai, conhecer a Jesus, Pai. De modo especial, nesse instante, eu quero te pedir que o teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, ele possa estar falando e ministrando cada coração que está nos assistindo nessa noite, ó Deus. Que o teu Espírito possa cuidar, cultivar, né, transformar cada uma dessas vidas, Deus, para o louvor da tua glória. Que eles, ó Deus, possam desfrutar da liberdade, a verdadeira Páscoa, ó Deus, que o Senhor tem para a humanidade como um todo, Pai. Fica conosco nesse instante. Abençoa-nos nessa reflexão. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de liberdade. E eu trago essa reflexão, esse tema, por pelo menos 2 motivos. O primeiro deles, e principalmente este, é pela Páscoa que nós estamos celebrando. Para quem não conhece a Páscoa e a sua origem, cabe ressaltar que ela é uma festa judaica, de celebração de um povo que passou pela escravidão em uma terra estrangeira, no Egito, e desfrutou de uma libertação, uma poderosa libertação. Nós encontramos este relato no livro de Êxodo, e especificamente no capítulo 12, quando é retratado exatamente a respeito deste memorial. É no capítulo 12 que nós vemos Deus dando as coordenadas da primeira festa, né, de celebração da Páscoa. Nestas coordenadas do Criador e do Libertador, ele afirma que este memorial ele deve ser comemorado todos os anos na vida dos judeus. O povo de Israel, em memória de como Deus agiu na libertação deles naquela terra, de geração em geração, ano a ano, eles precisavam dedicar-se à festa como um ato de gratidão e adoração. Disse Deus no versículo 14 do capítulo 12 de Êxodo, o seguinte aos israelitas:
Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Nós, cristãos, compreendendo o sacrifício de Cristo, o que o sacrifício de Cristo, né, relacionado a nós tem a ver, nós vemos exatamente o mesmo significado da Páscoa judaica. Ou melhor, nós entendemos, pelo que Cristo fez a cada um de nós, que Cristo é a verdadeira Páscoa. E, portanto, passamos a celebrar este memorial ao Senhor anualmente, até os dias em que poderemos celebrar presencialmente com o nosso Senhor. Cristo, quando ele veio ao mundo e morreu numa cruz como sacrifício, nesse ato único, exclusivo e definitivo, ele libertou. Ele se colocou preparado para a libertação da humanidade. A humanidade ela foi liberta exclusivamente por este ato. Humanidade essa que estava escravizada em seus delitos e seus pecados. Humanidade que estava separada do Deus vivo. Foi na cruz que Cristo nos libertou e nos deu acesso ao nosso Senhor. Isso não depende de ritos, isso não depende de processos litúrgicos. Não é atos e processos litúrgicos que nos aproximam do Criador. Foi o sacrifício vivo do nosso Senhor Jesus numa cruz. Esse sacrifício nos trouxe essa liberdade. Então, a Páscoa ela é um ato de libertação. A Páscoa ela tem como sua mensagem o anúncio de que nós somos livres, um povo livre pela obra do Senhor, pela obra do nosso Senhor Jesus. Nós somos um povo livre para adorar o nosso Deus. Então, este é o primeiro motivo e principal, como eu disse antes. O principal motivo pelo qual trago como tema dessa noite a respeito da liberdade. Aquilo que a liberdade, né, significa para cada um de nós. O preço da nossa liberdade. O segundo motivo pelo qual eu também acho importante tocar neste tema no dia como de hoje, como palavra, pensando na palavra liberdade, diz respeito à confusão social e mental que estamos vivendo nesses últimos tempos no Brasil. E eu cito dois fatos sobre isso. Primeiro, a respeito dessa semana, quando alguns celebraram um fato triste de nossa história como símbolo de liberdade. O chamado dia 31 de março de 64. Esse dia ele foi um dia que se iniciou um dos períodos mais tristes da nossa história. Pessoas sofreram censuras, opressões, prisões e torturas. Eu não quero adentrar no mérito do debate deste fato tão polêmico. Entretanto, eu quero usar isto como um fato contraditório no uso a respeito da liberdade. Pois entendo que não se comemora a liberdade pensando em forças opressoras de poder. Nada se justifica o que ocorreu em meados de 64 adiante. O que me dói como indivíduo é saber que hoje
uma minoria dirigida por interesseiros, espertos, manipuladores, sonham com a volta de uma ditadura. Torcem novamente por um golpe de Estado para decretar exatamente o falso sentimento de liberdade. Queridos, o que nós estamos vivendo hoje em matéria de pandemia, de necessidades, de restrições, é um caso excepcional. Um fato momentâneo da nossa história, onde estamos pressionados por uma doença grave, que tem ceifado vidas. Então, nós não estamos vivendo uma ditadura ou intimidação por decretos e leis. Estamos vivendo um momento delicado que será, e precisa ser dito, que será e é passageiro. E por conta dessa confusão mental, social, vemos cristãos, líderes e religiosos embarcando nessas coisas e piorando ainda mais o cenário. Piorando o cenário de toda essa confusão, de todos esses conflitos, né, provocados por uma polarização. O segundo fato que eu comento a respeito disso é o seguinte. Semanas atrás eu escutei uma mensagem de um pregador evangélico em que este pregador dizia ao seu público que por conta das restrições impostas pelo seu estado, o governo do estado, a qual ele fazia parte, nós estávamos vivendo um período de perseguição religiosa. E ele dizia isso como se fosse um cumprimento profético a respeito das Escrituras. Nós estamos nas últimas fases, nos momentos finais para o arrebatamento, para um cenário, né, de glorificação de Deus, né? E aí isso se reverbera, né? Se confirma por uma perseguição religiosa que está ocorrendo na atualidade, né, por meio desses decretos e leis. Queridos, aonde isso que nós estamos vivendo como igreja pode ser comparado a uma perseguição religiosa? Nós estamos longe de experimentar o que alguns países passam, de fato, como opressões e dificuldades na pregação do Evangelho. Nós não estamos nem tão pouquinho perto disso. Países que não podem entrar Bíblia, países que, por não poder ter Bíblia impressa, alguns cristãos na escuridão usam velas, se escondendo e copiam trechos da Bíblia que são passados adiante, compartilhados entre eles. Onde é que nós estamos vivendo esse tipo de realidade? Ontem, numa cidade vizinha nossa, houve uma manifestação de um grupo querendo que o prefeito local baixasse o decreto autorizando o retorno aos cultos nos templos. Em meio a uma pandemia, em meio a um caos de saúde, de falta de leitos, insumos e até mesmo de mão de obra hospitalar. Um pequeno grupo estava pedindo para abrir espaços, prédios, para se reunir. Espaços que podem, sim, ser um ambiente de contaminação em massa. Não faltam exemplos pelo mundo afora onde ocorreu uma contaminação em momentos de culto, de reuniões, né, dentro de um próprio templo. Uma vez eu ouvi, né, recentemente, tá? Quando ocorreu o caos lá em Manaus, o pastor
relatando que numa determinada igreja, 70% daqueles que estiveram presentes naquele culto lá em Manaus, durante a semana, né, ficaram doentes com o coronavírus. E alguns deles morreram. E esse pastor estava pedindo oração. Pedindo oração para que estivéssemos orando pelaquela igreja que estava sofrendo por este luto, né, que eles estavam passando. Algo recente, bem recente, diante de nós. Isso tudo, esse barulho todo, essa iniciativa, né, em meio a essa realidade, né, de querendo voltar a um meio presencial, infelizmente, muitas vezes, para satisfazer um ego de um sistema religioso. Pensando sobre isso e fazendo uma ponte sobre essa reflexão que estamos fazendo por agora, eu percebo o quanto indivíduos foram incapazes de compreender a liberdade que Cristo traz. Por exemplo, a tradição muitas vezes tem prendido o indivíduo à única forma de culto. A necessidade de ocupar o templo é uma demonstração do quanto muitas vezes ainda não somos livres. E o engraçado é que diante desse quadro é que impomos a realidade de não poder estar no templo a uma falta de liberdade. O Estado está nos oprimindo, estamos vivendo uma ditadura, quando a grande verdade é que onde há o Espírito, aí há a liberdade. É isso que nós vimos no texto de 2 Coríntios. Aonde o Espírito de Deus está, há a liberdade. Nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, que os apóstolos conseguiram, em seu ato de reverência a Deus, de adoração, transformar lugares áridos, difíceis, em ambiente de culto. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi capaz, por vezes, de transformar uma cela, um ambiente de prisão, num santuário de adoração. Porque exatamente como ele diz nesse texto aqui, aonde há o Espírito, aí há liberdade. Então, quando ele escreveu isso, ele escreveu com uma propriedade tremenda, porque ele sabia fazer isso. Ele sabia sentir essa liberdade, independente das circunstâncias, independente dos fatores que o cercavam. E é com muita tristeza que hoje nós vemos alguns não conseguindo cultuar a Deus em seu próprio lar. Eles não estão presos, eles não estão acamados, alguns, e há uma dificuldade tremenda de se reunir com os seus que moram, residem nos seus próprios lares, para num momento excepcional, como eu falei no início, para num momento excepcional como este, apenas estar cultuando a Deus, clamando a Ele, pedindo intervenção, não é para que haja uma facilitação das coisas, é para que haja cura, para que haja transformação diante do quadro pandêmico que nós estamos vivendo por agora. Queridos, sejam livres.
Vivam a liberdade que Cristo deu a vocês. Desfrutem dessa liberdade. Foi para a liberdade que Cristo morreu numa cruz. O véu que nos separava, né, separava o santo dos santos, o único local que poderia prestar sacrifícios e adoração ao Senhor, considerado como local perfeito, sagrado. Esse lugar não existe mais. Esse véu já não nos separa mais. Aproveite a liberdade nesse cenário de Páscoa, nesse memorial de Páscoa, de cultuar e adorar o Deus vivo. Cultuar e adorar aquele que foi morto na cruz para nos salvar. Aquele que sofreu as torturas, aquele que sofreu a opressão, aquele que foi tirado, né, a sua liberdade na rota da crucificação. Ele foi preso, humilhado, transpassado a ele. Ele que passou por tudo isso. Aproveite a liberdade. E se apegue a essa verdade também, aquilo que ele sofreu, para também você não se colocar como um apoiador de torturas e de sofrimentos promovidos por opressão de poder. Isso seja em qual ditadura significativa vier a representar, seja ditadura de direita, seja ditadura de esquerda. Nenhuma delas deve ser apoiada por nós, por aqueles que seguem a Cristo em espírito e em verdade. Eu quero concluir a nossa reflexão dessa noite pensando exatamente nas palavras de Jesus. Nesse texto que nós lemos em 2 Coríntios, vemos um contexto onde Paulo está desconstruindo um apego, uma prisão por meio de ritos e movimentos religiosos, mostrando a liberdade que nós temos, né, a liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz, né, nos dando essa liberdade no Espírito para adorar a Ele, ao nosso Deus. Mas um texto em que Jesus veio a falar a respeito de liberdade, esse texto jamais devemos nos esquecer, porque ele nos fala, né, a respeito, né, de contextos que deveríamos memorizar e aplicar em nossas vidas. Ele diz o seguinte, em João 8, 31 a 32. Infelizmente, as pessoas decoraram e conhecem e tem somente, muitas vezes, sendo utilizado o versículo 32 desse capítulo de João, na fala de Jesus. Mas olha o que diz Jesus no verso 31, aquilo que antecede as falas, né, que muitos de nós conhecemos e que, infelizmente, também foi usado e muitas vezes é usado por bandeira política. Ele diz o seguinte, em João 8, 31 a 32. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Prestem bem atenção. Se permaneceres nas palavras do Senhor, se viver aquilo que as Escrituras ensinam, se dedicar realmente a ser discípulo do Senhor Jesus. E aí vem, conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. A verdade que nos liberta, ela passa pelo princípio da palavra. Pelo conhecimento, dedicação e vida na palavra de Deus.
Não adianta, né, parafrasear ou querer ganhar sentido próprio, esse conhecereis a verdade. Como se estivesse querendo dizer, conhecereis a minha verdade, e a minha verdade vos libertará. Porque essa é a verdade aqui que nos liberta. É o conhecimento dessa verdade aqui que nos liberta. O conhecimento e a intimidade nossa com Cristo. Ser discípulo de Cristo. A capacidade e a possibilidade de olhar no espelho e ver em suas atitudes, o comportamento de Cristo. Transmitindo a glória de Cristo. Então, isso é muito importante de a gente frisar numa noite como essa, onde nós estamos pensando sobre este tema. E se isso ocorrer, olha só o que acontece. No versículo 36, nós encontramos o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho te libertar, se Cristo te libertar, você será livre. Seja na situação, no contexto que vier acontecer ao nosso redor. Então, meu amado, se apegue ao Senhor Jesus, porque em Cristo nós somos livres. Que Deus assim nos abençoe, que Deus possa nos conduzir pelos seus caminhos, que não são os nossos caminhos, não são os nossos pensamentos, não são os nossos achismos, as nossas doutrinas, são os caminhos dele, são os pensamentos dele. Que ele possa nos carregar para desfrutarmos da liberdade que Cristo nos dá em tempos como este. Que Deus assim nos abençoe. E agora eu quero convidá-lo a participar conosco deste memorial do Senhor, memorial que remete à Páscoa, memorial de trazer à memória o sacrifício que Cristo fez na cruz. Partir do pão, tomar do vinho. Diz a palavra do Senhor, porque por essa razão que comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, esse é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então, aí onde você está, eu convido a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e abrir o seu coração para o Senhor. Confesse a Ele os seus pecados, peça a Ele perdão e receba neste momento a cura e a libertação que o sacrifício de Cristo nos traz. Converse você e Deus nesse instante. E daqui deste lado eu vou estar orando pela sua vida e por este momento de memorial do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, Deus, por estes elementos que compõem a ceia do Senhor, Pai. Como é bom lembrar daquilo que o Senhor fez por cada um de nós na cruz, Pai. Como é bom depender, ó Deus, do Senhor na nossa existência, sabendo que o Senhor se faz presente hoje através do Teu Espírito. E nós cremos, ó Deus, que temos o Teu Espírito, e nós desfrutamos dessa relação, ó Deus, desse relacionamento com o Senhor, com o Teu Espírito, a liberdade que o Senhor promove. Obrigado, Deus, por essa noite. Uma noite de Páscoa, uma noite de memorial. Que o Senhor venha nos perdoar
né, completamente os nossos pecados, Deus. Purifica os nossos corações, as nossas mentes. Transforma-nos, ó Deus, cada vez mais e mais. Faz-nos exalar o bom perfume de Cristo, Pai. Faz-nos ser seguidores, cópias reais de Cristo Jesus, discípulos firmados na Tua palavra, Pai. Então, toma a nossa vida no Teu altar, toma a vida daqueles que estão conosco, Deus. Cada uma delas que talvez eu nem conheça, que o Senhor possa estar agindo em seus corações e conduzindo elas pelos Teus caminhos, transformando as suas vidas, Deus. Perdoa os seus pecados, os pecados que eles confessaram nessa noite ao Senhor. É assim que nós oramos, ó Deus. É assim, ó Deus, que nós agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E a palavra do Senhor também nos mostra o seguinte: pois recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, possamos estar comendo todos do pão do Senhor, do corpo do Senhor. Logo em seguida, nós encontramos a seguinte referência. Do mesmo modo, depois de comer, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e bebedes do cálice, proclamais da morte do Senhor até que ele venha. Tomemos todos do cálice do Senhor, lembrando que Jesus um dia irá voltar. Amém? Amém. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim possa nos conduzir cada vez mais como seu rebanho, como seu povo. Amém? Antes de encerrarmos esse culto, essa transmissão, que eu quero orar por cada um de vocês que nos assistem, pelos seus motivos de oração, né? Pode compartilhar aí, né, nos comentários os motivos que você gostaria de apresentar diante de Deus. Nós estaremos orando nesse instante final. Antes de assim fazermos, só quero trazer uma palavra, né, a respeito dos cultos presenciais. Foi noticiado que o ministro do Supremo, né, autorizou o regresso dos evangélicos, né, das igrejas ao seu funcionamento, né? Mas não só dos evangélicos, mas toda atividade de culto religiosa dentro dos templos. Ele permitiu, através de sua liminar, autorizando, né, e sobrepondo sobre os decretos de cada estado. Nosso estado está na fase vermelha, fase emergencial, e nós, como igreja, nós entendemos que, independente das fases, das cores que assim norteiam, independente também das leis que vêm para facilitar todo esse processo, nós entendemos que não é momento ainda do nosso retorno ao culto presencial. Eu quero expor isso diante de vocês, que nós estaremos ainda, né, por um certo tempo apenas com nossos cultos online, e fora isso nós estamos projetando, planejando algumas outras atividades além do culto, para poder melhor atender cada irmão, cada congregado, cada
né, pessoa que faz parte ou quer fazer parte da nossa igreja, né? Então, nós como igreja, nós continuaremos assim, em oração, intercessão, para que Deus mude a realidade. É isso o nosso desejo, é essa a nossa oração. Eu espero a compreensão de todos vocês, eu espero que vocês, né, nos apoiem, né, nessa decisão também. Vamos nos unir em oração para que Deus intervenha na nossa nação, né, no mundo, nessa realidade que nós estamos enfrentando de pandemia. Amém? Vamos orar nesse instante, e aí eu vou orar, e assim estaremos encerrando este nosso momento de culto. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por este culto que pudemos, né, ministrar ao Senhor em nossos lares, né, em vários outros lugares, ó Deus, aqueles que estarão assistindo remotamente, né, este culto, ou em outro horário, que não acompanharam ao vivo, mas acompanharão em outro momento também. Pai, muito obrigado por este momento. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Tem sido um privilégio imenso poder te servir em uma realidade, um contexto como nós estamos vivendo por agora. O Senhor tem nos dado as ferramentas, os dons e os talentos que nós necessitamos, e nós te louvamos por isso. E queremos cada vez mais e mais engrandecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por cada vida, que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas vidas que estiveram conosco, né, ao vivo, aqueles que vão acompanhar em outro momento. Que o Senhor ouça os seus clamores, os seus motivos de oração. São tantas pessoas, né, doentes, ó Deus, tantas pessoas sofrendo luto. Pai, vem consolar, vem operar milagres, ó Deus. Nós cremos no teu poder, Pai. Visita os leitos de hospitais, Pai. Visita os leitos de UTIs, Pai. Restaura, cura vidas que estão ali padecendo, Pai. Muitas delas que nós amamos, ó Deus. Tem misericórdia, Pai. Manifesta a tua graça e o teu poder. Nós cremos no teu poder. Essa é a grande verdade. Nós cremos no teu soberano poder, Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja intervindo. Ouça esses clamores, essa oração, nesses motivos que cada um repercute, manifesta, né, e está colocando para nós estarmos orando, Deus. Ouve, o Senhor conhece os nossos corações, ó Deus. Queremos ver, ó Deus, essa realidade sendo mudada. O Senhor tem poder para mudar, Pai. O Senhor tem. Só o Senhor é que tem o poder para mudar tudo isso. Nós queremos ver, Pai, e sentir a tua mudança. Queremos ver, ó Deus, a tua glória se concretizando no meio deste povo. Fica conosco, Deus. Dá-nos uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Livra-nos de todo mal, guarda-nos, protege-nos. Dá saúde a cada um daqueles que estão aqui conosco, Deus. Dá saúde ao teu povo, Pai. É assim, ó Deus, que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o seu santo e precioso Espírito, esteja sobre cada um de nós e toda a sua igreja, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Uma ótima semana para cada um de vocês. E até breve, em mais um culto transmitido e online, ao vivo, né? Ao vivo, que essa vai ser a dinâmica e a tentativa que iremos ter por esses dias, né, enquanto não retornamos aos cultos presenciais, né? Então, nos ajude, divulgue, né, essa transmissão, compartilhem, né, curtam, né, seja no Instagram, seja no Facebook, seja também pelo YouTube, que esse culto gravado, ele será também colocado e disponibilizado pela plataforma do YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma boa semana.